Muito boa tarde a todos e todas. Vamos iniciar, então, mais esta mesa, o painel número 2. E quando a gente fala de inclusão de pessoas refugiadas, outros grupos vulnerabilizados em planos de adaptação climática, enfrentamento a desastres, políticas correlatas, é importante a gente ressaltar que no Brasil nós estamos falando de 2 marcos normativos, acho que bem importantes, né? A gente está falando da Política Nacional de Mudança do Clima, que tem em curso o processo de elaboração do Plano Clima, particularmente o Plano Clima Adaptação, e também a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que também está em curso, em vias de ser entregue o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. E a gente vai poder, então, neste debate, acho que vai ser bastante proveitoso, tentando endereçar essa agenda a 2 políticas que são muito relevantes para este nosso debate. Na agenda de adaptação, nós temos um plano setorial de adaptação de gestão de risco de desastre, sob a liderança do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, e, por sua vez, no Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, sob a liderança do Ministério do MDR, nós temos também uma agenda, né, de inclusão da lente climática, além deste plano ser pautado aí pelo Marco de Sendai, Acordo de Paris, né, a Convenção do Clima, a Agenda 2030. Então, são agendas que estão muito relacionadas entre si e as contribuições podem ser certamente endereçadas. E eu tenho o prazer aqui de poder contar com a Karine Lopes, ela que é a diretora que está à frente desta agenda do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, e será um grande prazer nós podermos ouvi-la nesta tarde aqui, contribuindo com este debate. Também destacar a participação de 2 convidados do Rio Grande do Sul, ou melhor, 2 convidadas, uma gestora estadual, outra municipal, cujas falas certamente nos servirão de alerta, né, para que a gente entenda a necessidade de adaptação para a gestão de riscos, mas também tratar da resposta aos desastres, e que essa agenda seja tratada num outro patamar, considerando a intensificação de desastres e entendendo que essa sucessão de crises é o novo normal. Então, nós teremos aqui, eu penso, uma excelente agenda, um excelente debate. Nós teremos cerca de 15 minutos para a fala de cada um dos palestrantes, e o primeiro vai ser o Juan Carlos Mendes, ele que é assessor regional para a América Latina e Caribe, da plataforma sobre deslocamento por desastres. É um prazer tê-lo conosco. O Juan Carlos é doutor em Migração Internacional e Cooperação para o Desenvolvimento pela Universidade Pontifícia Comillas, na Espanha. Foi consultor de organizações internacionais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Instituto Interamericano de Direitos Humanos, o Conselho Norueguês para Refugiados. Atualmente atua como assessor regional para a América Latina e Caribe da plataforma sobre deslocamentos por desastres. Enfim, é uma extensa trajetória e experiência nesta agenda. E, Juan, muitíssimo grata pela participação. Você tem 15 minutos e eu apresentarei os demais na sequência. Antes de passar a palavra ao Juan, só também aqui agradecer a representação do Ministério do Desenvolvimento Social, o Regis. Eu acho que ter essa articulação, integração do governo federal, das diversas pastas, é uma necessidade para lidarmos com uma agenda tão desafiadora. Então, muito obrigada por poder dividir essa mesa contigo. Juan, nos escuta? Buenas tardes, los escucho perfectamente. Muy obrigado por la invitación. Muchas gracias. Les prometo que la próxima vez mi presentación va a ser en portugués. Cuando en Brasil albergue la próxima COP en Belém el próximo año, estaremos por allá de manera presencial. Para ese entonces espero poder hacer mi intervención en portugués. Es una promesa que les hago a todas y a todos ustedes. Muy agradecido con el ACNUR
muy agradecido también con el gobierno de Brasil por la invitación que nos hacen a este importante evento. Me hubiese encantado estar con ustedes en Belém justamente, pero esta semana estamos en Colombia, justamente a propósito del proceso de Cartagena más 40. Por primera vez en 40 años estamos discutiendo los temas de movilidad humana, cambio climático, desastres en el contexto de Cartagena más 40. Celebramos que el ACNUR y el gobierno de Brasil hayan incorporado este tema tan relevante con ocasión del Día Mundial de Refugiados, al mismo tiempo que nos solidarizamos con las víctimas y con lo que está sucediendo en Río Grande do Sul. Quiero confirmar, si me hacen el favor, que están viendo mi presentación. Ustedes la pueden ver bien en mi pantalla. Sim, estamos vendo. Fantástico. Bueno, muchas gracias. Yo quería iniciar en estos pocos minutos que tengo con una reflexión que tiene como finalidad también provocar, si se quiere, alguna reflexión introductoria a esta compleja temática del desplazamiento asociado a desastres y cómo podemos integrar de una mejor manera las vulnerabilidades y las particularidades de quienes se encuentran en una condición de vulnerabilidad en planes de respuesta a desastres, pero también lo que decía la maestra ceremonias, qué pasa con la adaptación al cambio climático. Y en ese sentido es necesario puntualizar lo siguiente. Realmente las personas que se encuentran en condición de movilidad humana siempre van a enfrentar un riesgo de no estar incluidos. Las personas que están en movilidad humana, sean personas migrantes o personas refugiadas, siempre enfrentan un doble riesgo. Por un lado, no estar incluidas en planes locales y nacionales de desarrollo en general, lo cual incluye todo el ciclo de la gestión del riesgo de desastres, pero también incluye los temas de adaptación al cambio climático, ¿verdad? Realmente es mucho más amplio que hablar únicamente de adaptación al cambio climático. Y lo que ha sucedido históricamente en América Latina es que los asuntos de vulnerabilidad asociados a movilidad humana, dentro de los cuales están los refugiados, siempre forman parte de esta concepción más amplia que es el desarrollo, lo cual tiene también sus riesgos, porque cuando generalizamos o transversalizamos, a veces corremos el riesgo como políticas públicas, quienes estamos en la primera línea de respuesta, de olvidar o no evidenciar adecuadamente los riesgos que pueden enfrentar estas poblaciones, ¿verdad? Que ya se encuentran en una condición, como decía, previa de vulnerabilidad. Los temas de desarrollo en este sentido cobran mucha relevancia. La programación de desarrollo tiene que ver no con justamente identificar claramente cada categoría de personas, sino que tiene que ver con un necesario abordaje multisectorial, ¿verdad? Que tiene que ver con desarrollo de la tierra, tiene que ver con resiliencia, como ustedes saben, protección civil en Brasil tiene mucha experiencia en el tema justamente de la primera respuesta, ¿verdad? Y en este sentido, el cambio climático es uno de los factores de riesgos que enfrentan las personas en movilidad, incluidas las personas refugiadas, ¿verdad? Esto tiene que ver con acción participatoria, inclusiva, tiene que ver con sostenibilidad, tiene que ver con la inclusión en comunidades de acogida o host communities, ¿verdad? Como decimos, tiene que ver con la integración de personas refugiadas en la planificación local, ¿verdad? Hay que recordar que también las personas refugiadas, la mayoría a nivel internacional, no viven en campos de refugiados. Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? De manera tal que la inclusión de esta población dentro de la planificación del Estado, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres, es también muy importante. Y tampoco olvidar que realmente cuando se trata de temas de protección internacional para personas refugiadas, el cambio climático posiblemente no es el principal riesgo que enfrentan las personas refugiadas, ¿verdad? Como ustedes saben, hay toda una arquitectura internacional jurídica que hemos creado en los últimos años para brindar protección específica a estas poblaciones. Pero cuando se encuentran en un país afectado,
seriamente por los impactos del cambio climático, eso sí que nos invita a una reflexión adicional. Por eso siempre a nivel global y a nivel subregional siempre estamos hablando de esta necesaria incorporación de las personas migrantes, de las personas refugiadas en los sistemas de prevención y de preparación y de respuesta a situaciones de emergencia. Realmente es un mandato, si se quiere, que tenemos como comunidad global, dentro de la cual Brasil forma parte de este mandato de no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Y entendemos que ciertas poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad van a tener mayores afectaciones. Realmente el tema de cambio climático es un tema que nos afecta a todas y a todos. Sin embargo, dentro de este esquema global hay algunas poblaciones en particular que van a tener mayor afectación debido a la vulnerabilidad que ya enfrentan, ¿verdad? Y ustedes lo saben muy bien. América Latina es una región hermosa, es una región rica, tenemos muchas amenazas, múltiples amenazas que tienen el potencial de desplazar personas a nivel interno y a nivel transfronterizo. No voy a entrar en la ciencia de los datos, yo creo que es bastante evidente que el futuro no es muy prometedor, lamentablemente. La comunidad científica nos viene indicando año con año que el futuro nos va a traer eventos extremos más frecuentes, más intensos, aumento en el nivel del mar, temperaturas extremas, tienen la sequía, tienen también el potencial de desplazar personas. Tampoco voy a hablar de los números porque ya ustedes esta mañana hablaron de tendencias, de dinámicas, de datos en torno al desplazamiento. Ahí en el salón se encuentra con ustedes Ricardo Fatruta Santos de la IDMC. Estoy seguro que ya ustedes vieron los temas, pero los temas de datos. Pero es necesario que repasemos un poco esta necesaria visión integral de cómo podemos integrar adecuadamente a personas en condición de vulnerabilidad dentro de la respuesta general a la atención no solamente de un desastre repentino, sino que también pensemos en perspectiva futura, cómo en el futuro, si tenemos una población refugiada o migrante considerable en mi país, podemos integrarlos adecuadamente en, por ejemplo, planes sectoriales de territorio en el futuro. Lo que sucede en muchos países en América Latina es que las personas refugiadas o personas que se encuentran dentro de los flujos mixtos en tránsito forman parte o se sitúan o habitan en lugares expuestos a amenazas naturales, lo cual los pone en una doble o en una triple situación de vulnerabilidad. Y eso es lo que tenemos que también trabajar mucho en conjunto, no solamente de la primera respuesta a la amenaza o la respuesta a la emergencia, sino intentar poco a poco trabajar también con otros actores relevantes, como decía, no solamente gobiernos locales, sino también, por ejemplo, los ministerios de ordenamiento territorial. La mala noticia es que en el futuro algunas poblaciones tendrán que reubicarse y dentro de estas poblaciones sí o sí van a haber personas que se encuentran en una condición adicional de vulnerabilidad, dentro de los cuales están las personas refugiadas. Históricamente nos hemos debatido si este tema lo tenemos que abordar desde un único punto de vista, pero lo cierto del caso es que esto requiere de asistencia humanitaria, de la gestión del riesgo de desastres, por supuesto, ¿verdad? Cuando se trata de temas transfronterizos, pues ahí cambia un poco la dinámica, estamos hablando de otras dimensiones que implican también acuerdos regionales, pero no vamos a entrar en las dinámicas transfronterizas. Lo cierto del caso es que el desplazamiento a nivel interno asociado a desastres puede tener impactos relevantes en el mediano, pero también en el largo plazo. Y dentro de este esquema de análisis es necesario que también pensemos en cómo como gobiernos, en el caso de Brasil es complejo porque es un gobierno federal y es un estado muy grande, ¿verdad? ¿Cómo podemos articular también la participación, por ejemplo, de las personas en condición de movilidad forzosa, refugiados también, en el diseño de planes de contingencia, ¿verdad? De manera tal que se puedan integrar esas necesidades
y esas capacidades también. Es importante que recordemos que, por ejemplo, el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres nos invita a los países a que podamos integrar adecuadamente, por ejemplo, a personas migrantes. Es decir, se visibiliza que pueden haber capacidades en esta respuesta a los desastres. Pensemos, por ejemplo, en el año 2017 hubo unos terremotos muy serios en México y muchas personas migrantes y refugiadas y personas solicitantes de refugio en su tránsito hacia Estados Unidos colaboraron en las acciones de reconstrucción luego de los terremotos en México, lo cual me lleva a la siguiente reflexión. Cuando hablamos de desastres, no solamente estamos hablando de los impactos del clima. Yo sé que actualmente estamos muy preocupados por el cambio climático, pero América Latina también enfrenta otros fenómenos de la naturaleza muy serios, como los eventos geofísicos, erupción volcánica, que ha desplazado personas en el Caribe, por ejemplo. Hace poco ustedes saben que en San Vincent y las Granadinas, en el Caribe, desplazó personas a nivel interno y a través de fronteras en el Caribe, o los terremotos que también han generado desplazamientos en el pasado. Pero dentro de este esquema global del desplazamiento, estas son algunas pautas que hemos trabajado también con la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y con el Consejo Noruego para Refugiados. Hemos trabajado también a nivel regional un poco compartiendo estas buenas prácticas para que, por ejemplo, los planes de contingencia puedan compartir información, ¿verdad? Que los sistemas de alerta temprana, por ejemplo, estoy hablando de la respuesta, pero también de una acción anticipatoria. Y en este caso, que los sistemas de alerta temprana puedan realmente integrar, digamos, estas particularidades, que se integren las personas en movilidad forzosa adecuadamente dentro de, por ejemplo, esquemas de evacuación, ¿verdad? Que estos planes de evacuación establezcan normas y criterios claros, ¿verdad? Es necesario invertir en simulaciones, en prospectiva, y que cualquier plan de contingencia interinstitucional pueda visibilizar adecuadamente, ¿verdad?, estas necesidades de personas que se encuentran en movilidad forzosa para que no se vean en una segunda situación, en una tercera condición de doble o tercera afectación, ¿verdad? Y ciertamente los temas de desplazamiento tocan muchos temas económicos, como ustedes pueden ver en la pantalla, temas, riesgos, por ejemplo, inclusive hasta de explotación, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Eso sin contar las pérdidas materiales, pero también las pérdidas no materiales, cuando hablamos de desplazamiento forzoso. Y en los pocos minutos, me quedan 2 minutos para mi intervención, quisiera aprovechar también para que quienes no trabajan en temas de respuesta a desastres, yo sé que los colegas de Protección Civil de Brasil esto lo conocen muy bien, son expertos en el tema de la respuesta, pero si en la sala hay personas que se enfocan más en el tema migratorio, que pensemos que tenemos algunas pautas a nivel internacional que son necesarias de conocer. Mm, Esto de los pasos a mí particularmente no me gusta mucho porque no hay un ABC sobre cómo se responde al desplazamiento y cómo integramos a personas en movilidad forzosa, pero sí son algunas ideas que nos pueden al menos dar algunas luces, algunos ejemplos, buenas prácticas sobre cómo podemos poco a poco pensar desde el tema de datos, desde el tema de visibilizar vulnerabilidades hasta los asuntos de soluciones duraderas. Posiblemente ese es uno de los mayores retos que tenemos, cómo encontrar soluciones duraderas para las personas en desplazamiento luego del impacto de un desastre. Somos muy buenos, tenemos mucha experiencia en la respuesta. En donde tenemos a veces debilidades es en los siguientes pasos, lo que incluye también, por ejemplo, trabajo con la comunidad acogida y otra serie de principios. Ya se me agotó el tiempo y por aquí lo voy a dejar, pero la presentación la puedo compartir con mucho gusto con el ACNUR Brasil, con todos los organizadores de este importante seminario, y nuevamente agradecerles a ustedes el tiempo y la atención. Por aquí voy a estar de manera virtual acompañándolos un rato más por aquello que más adelante
hay alguna pregunta o algún comentario. Los retos son relevantes, posiblemente no tenemos las respuestas para todas las preguntas, pero hay que construir sobre la base de lo que ya tenemos. Y en este sentido, les invitamos a que podamos también reflexionar sobre el futuro de este tema, pero también apropiarnos de lo que ha salido bien y lo que tampoco ha salido muy bien. Esto nos va a permitir que tengamos una visión más clara hacia el futuro. Muchísimas gracias. Muito grata, Juan, por sua fala, que cumpriu rigorosamente o horário. Estava aqui contando e nem foi preciso a gente interromper. Juan, que é da plataforma sobre deslocamento por desastres, trazendo orientações, boas práticas que podem ajudar a compor as políticas e a agenda brasileira. Muitíssimo grata. Nós teremos, após a fala dos diversos painelistas, um espaço, sim, para responder as questões. A próxima a ser chamada é a nossa colega Karine Lopes, diretora do Departamento de Articulação e Gestão da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A Karine, que é diretora na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, socióloga pela Unesp, especialista em planejamento, orçamento e gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas, atua no governo federal há 17 anos na temática de gestão de risco e de desastre, em atividades que compreendem o planejamento, execução orçamentária e financeira, projetos estratégicos, e desde 2023 está à frente do projeto de elaboração do primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Karina, muitíssimo grata por ter aceitado este convite e poder dialogar conosco aqui neste evento que é co-realizado pela Acnur, junto ao Ministério do Meio Ambiente, junto a outros ministérios do governo brasileiro, e é muito importante esta sua fala na tarde de hoje. É contigo. Muito obrigada, Inamara. Sempre bom encontrar você. Tá? Um abraço a todas, a todos. Eu queria muito estar aí e ter tomado bastante sorvete na sorveteria Cairu e estar presente aí nesse momento, mas eu não consegui. Eu juro que me esforcei. Eu conheci Belém esse ano e eu achei uma graça. Foi uma grata surpresa para mim. Espero ter outra oportunidade. Então, eu vou soltar o meu tempo, Inamara. Eu não sei se eu vou ser tão rigorosa quanto o colega que foi exemplar. Né? Vocês veem minha apresentação? Vimos sim. Então, a gente organizou algumas informações, né, buscando o que estamos fazendo para apresentar também o plano que está numa fase de elaboração. Né? Então, vou trazer algumas informações também, como o colega Juan, né, falando um pouco de mudanças climáticas, mas trazendo também para os desastres, para as ações de proteção e defesa civil. Então, os eventos extremos, né, são fenômenos climáticos ou meteorológicos que ocorrem, né, dando, por exemplo, com volumes acentuados de chuvas, como ondas de calor, né, e que hoje apresentam uma ocorrência maior. Né? Da mesma forma que Juan também trouxe umas fotos bem desse desastre, né, do Rio Grande do Sul agora, né, que viemos enfrentando. O que difere quando a gente fala sobre as mudanças climáticas, considerando as mudanças climáticas como o aquecimento global, que vai causar esses eventos de seca, de calor ou de chuvas? O nosso trabalho, né, é visando a população. Então, o que são os desastres? Os desastres são esses eventos impactando na vida das pessoas, né? Então, se tivesse essa chuva, fosse uma chuva fora da média, fora do normal, em um lugar onde não houvessem pessoas, né, não seria um desastre. Então, quando a gente pensa nas mudanças climáticas vinculadas às ações de proteção e defesa civil, a gente sempre vai estar voltado para o impacto, né, disso na vida das pessoas, e a gente vai chamar isso de desastre. Né, que é esse evento afetando a vida da nossa população. A vida da população, as pessoas elas vão ser afetadas de formas diferentes, né? Então, podemos considerar que vai desde a sua saúde, aumento da pobreza, os deslocamentos, como aqui estamos tratando,
escassez de alimento, perda de espécies. Então, aproveitamos essa oportunidade nesse evento para também ler, né, o material produzido, né, é um material muito legal, produzido pelas Nações Unidas e que verifiquei que já consta enquanto bibliografia do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, esse olhar, né, no plano já tem essa referência e esse cuidado, né? Mas vamos ver mais para frente, né, o quanto isso ainda pode, né, impactar ou ser refinado. Então, segundo a Agência dos Refugiados, né, esse número, né, de população que se desloca deve, né, crescer, né, como o Juan colocou, porque a tendência é mais pessoas, né, serem afetadas, né, por esses eventos e esses eventos mudar, né, alterar a rotina, a vida de uma população ainda maior. Para a gente entrar, entender um pouco sobre proteção e defesa civil, né, e o Juan já adiantou um grupo de ações, né, que são os nossos 5 eixos de atuação. A gente tem que lembrar que defesa civil no Brasil funciona enquanto sistema, né, que é um sistema nacional de proteção e defesa civil. Ele é constituído por órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, por entidades privadas de atuação significativa na área de proteção e defesa civil e organizações da sociedade civil e também da comunidade acadêmica. Nosso objetivo, né, é implementar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e, para isso, a gente precisa de competências de diversos órgãos e da participação da população. As ações de proteção e defesa civil estão expressas aqui nessa mandala. A gente pode tratar separadamente 5 eixos principais de atuação, né, que são as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Né, são os 5 eixos de atuação em proteção e defesa civil. São atividades realizadas permanentemente, né, nos órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa civil e também em várias outras instituições e órgãos. Então, a defesa civil se organiza em sistemas locais em cada ente da federação. Por funcionar enquanto sistema, né, a gente temos um logo, né, que é Defesa Civil Somos Todos Nós, para, de fato, expressar a importância dessa articulação contínua de vários órgãos da sociedade civil, da academia, em prol de salvar vidas, mas garantindo não só a resposta, né, Juan, que nessa a gente já alcançou melhores padrões, mas sim uma melhor prevenção, uma melhor mitigação, uma melhor preparação e também a recuperação no pós-desastre. Iniciamos em 2023, em fevereiro, assinamos, né, um contrato para elaboração do primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. A instituição selecionada foi a PUC, né, do Rio de Janeiro, a nossa parceira nesse desenvolvimento, e ela está coordenando um consórcio de universidades, né? Então, temos professores e pesquisadores também da UERJ, da Fiocruz, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e da Universidade Federal Metodista de São Paulo, trabalhando conosco. E outro parceiro muito importante nesse projeto e em outros é o PNUD, né? que temos um acordo de cooperação técnica com ele. Antes da contratação da PUC, a Secretaria ela também desenvolveu outros projetos, buscando se preparar para esse desafio, que é a formulação do primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, nós fizemos um projeto denominado Projeto Elos, foi uma parceria com o CEMADEM para fazer um diagnóstico da defesa civil dos municípios, entendendo que é no município que a população mora, então queríamos entender bem qual é a situação dessa defesa civil local. Fizemos um modelo lógico, né, um mapa para nos orientar nessa elaboração do projeto, né, do plano. Fizemos um mapeamento de expectativas entre especialistas e dentro da comunidade também, né, escutando a população sobre o que eles esperam, né, de um primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Formulamos o termo de referência, fizemos o edital e selecionamos a proposta da PUC, entre outras 4 propostas,
E essa seleção se deu o ponto positivo da proposta da PUC foi uma maior participação social. A proposta ela pode ser concluída como uma proposta técnica e coletiva de construção desse primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. O plano é um instrumento, né, será um instrumento norteador de planejamento para a implementação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, trazendo princípios, diretrizes, objetivos, metas e indicadores. Isso não só para o governo federal, mas nacionalmente, porque é um plano nacional. Contempla os 5 eixos de atuação em proteção e defesa civil. Então, trabalhamos lá com as ações de prevenção, de mitigação, preparação, resposta e recuperação. O plano, ele é denominado Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil porque foi o nome instituído em lei. Mas o nosso objetivo é, de fato, reduzir riscos de desastres no Brasil. Estamos construindo, tem programas, ações, iniciativas de redução de riscos de desastres voltados para a população. O projeto como um todo, ele foi dividido em 11 produtos, né? O primeiro produto foi o plano de trabalho, né? Para definir o nosso cronograma. O segundo, a gente já tem e está publicado no portal do plano, identificação de riscos de curto, médio e longo prazo. O produto 3 são as diretrizes estratégicas de atuação em proteção e defesa civil. O 4, a versão sintética da atuação em proteção e defesa civil, contendo um resumo do 5 a 9, que os produtos 5 a 9, que são um produto por eixo de atuação. No portal do projeto, já publicamos até o produto 4. Os 5 a 9, eles foram aprovados recentemente, então estamos finalizando a diagramação para essa divulgação. O produto 10 já é a versão consolidada do plano, e o 11 é a proposta de instrumentos de difusão, né, desse primeiro plano nacional, para vocês entenderem uma foto assim do projeto. Nós compartilhamos e já fizemos o mês passado uma primeira leitura da minuta do plano, né, o plano como um todo. Então, participou desse evento um recorte, né, do Sistema Nacional, então tivemos lá representantes do governo federal, estadual e municipal, núcleos comunitários de proteção e defesa civil, comunidade acadêmica e entidades privadas nessa leitura desse primeiro plano, onde se destacou, né, organismos internacionais também tiveram participantes e foi muito rica essa contribuição. Então, agora a gente está trabalhando nessa minuta, né, para introduzir os apontamentos realizados. O plano, a fundamentação legal e toda essa questão da articulação com os marcos internacionais e nacionais foi realizada, juntamente com o levantamento de boas práticas, né? Então, esse foi um exercício muito importante. Sobre a metodologia para cenários, a gente utilizou, fizemos a identificação dos cenários de curto, médio e longo prazo, né, seguindo os modelos climáticos em parceria com o INPE. Então, nós construímos esses cenários e temos mapas já interativos como um subsídio de informação e de tomada de decisão e que acredito eu que vai contribuir bastante, né, na elaboração dos planos de adaptação. Então, os cenários foram feitos considerando os desastres mais comuns que afetam o Brasil, para que seja um documento de fato útil, como a gente pode ver aqui. Então, o que a gente considerou? A gente considerou a capacidade municipal, a gente considerou o IRQ, que é o índice de risco qualitativo, que são informações de desastres já ocorridos, e o modelo climático instituído pelo INPE, indicado para esse projeto específico. Estamos considerando, né, todos os 11, né, os grupos de desastres, estamos considerando desastres tanto de origem natural quanto tecnológica, os 5 eixos de atuação e processos-chave sempre sobre geração de conhecimento, de reduzir os riscos, de responder e reabilitar, prevenir risco futuro, preparar e responder melhor e reparar e construir. O projeto, a gente está encadeando, né, os princípios
diretrizes, objetivos, metas e indicadores, né? Para ter um resultado, de fato, ter um plano que seja possível a gente acompanhar e medir o avanço, medir a redução de riscos de desastre no Brasil. A fase que nós estamos agora tratando com os órgãos na Inamara. Vamos ajustar nossas agendas para nos encontrar em breve, né, que a gente está refinando as metas e indicadores de cada um desses parceiros envolvidos nessa elaboração. Né? Então, estamos nesse momento do plano. Essa conjunção de tratar sempre os princípios e as diretrizes, a gente entende que vai nos garantir a construção de objetivos e metas de curto, médio e longo prazo. Então, eu trouxe aqui esse quadro para exemplificar como está sendo essa construção, né, por cada um desses parceiros envolvidos. Tem também uma estrutura de governança e estratégia de articulação intersetorial e interfederativa para a implementação do plano. Você vai ver que em todos eles a gente considera todos os níveis e todos os atores envolvidos. Realizamos também toda uma análise dos instrumentos orçamentários e das estruturas orçamentárias e financeiras, apontando, né? Um minuto, Karina. Sim. De investimento nas ações de prevenção. Esperamos, na versão final, já conseguir quantificar, né, isso. Vou passar um pouco rápido aqui, só essa parte do plano. E mecanismos, né? Estamos também desenvolvendo mecanismos da participação social nessa construção. Então, isso está sendo muito importante. Nós já tivemos quase 4.000, né, participantes no conjunto de workshops e de oficinas para a elaboração desse primeiro plano nacional. Entendemos que, de fato, são 4.000 multiplicadores que estão construindo com a gente esse plano. Outro produto que vai sair do plano, outra instrução, são o padrão para os planos, conteúdos mínimos para os planos estaduais e municipais, que devem seguir, né, essas orientações do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Trouxe aqui uma nuvem de palavras, que foi um dos primeiros exercícios que a gente fez com esses atores estratégicos, com esse recorte do Sistema Nacional, né, nas reuniões, né, nos workshops para elaboração do plano. Eu acho que aqui traz essa perspectiva, essa expectativa de cada um deles no que tem que ter esse primeiro plano nacional, o que tem que se tratar. Então, você vê ao centro a expressão integração, conhecimento, planejamento e prevenção, e essa nuvem, junto com o modelo lógico do plano, eu coloquei também, tá, Inamara? Vem nos norteando, né, nessa construção coletiva. Tem mais informações e produtos que estão disponíveis no portal do plano, pndc.com.br. Por favor, fiquem à vontade, né, para fazer uso dessas informações e desses documentos. O plano, como eu disse, está numa fase de refinamento de metas e indicadores. A gente ainda vai ter um conjunto de reuniões para a especificação dessas informações e espero encontrar muitos de vocês nessas agendas, que a gente possa, junto, entregar um produto muito bom, né? E, de fato, alinhado com o que a sociedade tem interesse de receber. Então, escutar, né, vários movimentos sociais, vários colegas nessa construção tem sido muito importante e muito caro. Sobre especificamente o tratamento dos refugiados, a gente tem tido a participação de um colega da Unicef bem sobre esse ponto, então tem sido muito caro para a gente e a gente entende que na próxima versão, né, que deve ser a versão final, a gente deve ter isso de forma mais explícita, principalmente nas recomendações, né, do plano. Então, muito obrigada pela oportunidade. Tem outras informações adicionais que eu deixei salva nessa apresentação, mas que vocês podem fazer uso e a gente garantir o tempo dos colegas e o tempo do debate. Obrigada. Excelente. Nós acabamos de ouvir a Karine Lopes, diretora do Departamento de Articulação e Gestão da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Acho que a gente hoje está conduzindo no governo federal um conjunto de iniciativas que são estruturadoras para a agenda, e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional está aí com um baita trabalho, né, lidando com um conjunto
né, de desafios de norte a sul do país na gestão de desastres, e esta, então, foi a fala da Karine Lopes, bastante esclarecedora. E eu agora passo para um segundo colega de governo, que é o Regis Espíndola, ele que é diretor do Departamento de Proteção Social Especial do Ministério do Desenvolvimento Social. Regis é advogado, mestre em Educação e Docência pela UFMG, especialista em políticas de assistência social e gestão do SUAS, especialista em práticas socioeducativas pela PUC Minas, atualmente é diretor do Departamento de Proteção Social Especial do Ministério. O nome do ministério é assim: Desenvolvimento, Assistência Social, Família, Combate à Fome, ou seja, é uma agenda bem ampla. Ele também é professor do curso de pós-graduação em Política de Assistência Social da PUC Minas e foi diretor de Proteção Social Especial do SUS da Prefeitura de Belo Horizonte, superintendente de Proteção Social Especial da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas. Também uma extensa experiência na agenda. Muitíssimo boa tarde e obrigada por sua presença aqui conosco, Regis. Obrigado, Namara. Obrigado ao Acnu pelo convite, né, a cada um de vocês pela presença. Depois do almoço é difícil, né? Porque a gente, ainda mais com uma culinária igual daqui, então voltar é complicado. Mas que bom que todos vocês, né, estão aqui para a gente poder dialogar um pouco sobre as contribuições da assistência social, né, nessa pauta. A apresentação, por favor. Enquanto coloco a apresentação, só apresentar para vocês também a da Lísia. Fica de pé, por favor, Dalísia, só para o pessoal te conhecer. A Lísia também trabalha com a gente no Ministério, no Departamento da Proteção Social Especial, e mora aqui, né, em Belém, então é uma referência nossa aqui. Tá bom? Tem passador? Deixa eu ver. Não. Agora foi. Então, a ideia é a gente dialogar um pouco assim, né, sobre as contribuições da política pública de assistência social nesse contexto de calamidade pública e com um recorte um pouco mais específico na situação dos deslocamentos forçados. Né, eu acho que, para começar de maneira muito rápida, porque o tempo está correndo, e a Namara é boa de cobrar o tempo, então, só que eu estou perdendo aqui. Agora foi. Né, só trazer muito rapidamente, né, que a pauta de calamidades e emergências está presente no SUAS em toda a sua fundamentação e regulamentação, desde a Lei Orgânica da Assistência Social, a Política Nacional de Assistência Social, a norma operacional básica do SUAS, a tipificação dos serviços. Então, todas essas normativas que garantem, né, a estruturação mesmo da assistência social, a gente tem esse viés específico com as situações de calamidade pública e emergência. E, historicamente, a gente utilizava o próprio conceito de calamidade pública e emergência a partir da defesa civil, né, que é a área, né, e a estrutura de governo, não apenas a nível nacional, mas a nível estadual e municipal, que tem um maior acúmulo, né, assim, nessas questões de calamidade pública e emergência. Contudo, a gente começa a observar, né, pela essa agenda mais incisiva mesmo, essa agenda mais presente, que é necessário a gente ampliar o conceito de emergência em assistência social. Porque tem situações que, obviamente, fogem ao escopo das questões de defesa civil, mas que ainda assim se apresentam enquanto situações de emergência à assistência social. E a gente está falando tanto do contexto de desastres socionaturais, situações de emergência, estado de calamidade pública, grave violações de direito ou crises humanitárias. Então, a gente vem fazendo uma discussão e uma construção, né, para dentro da assistência, que para a gente, as emergências elas podem se classificar em 4 situações distintas. Né? A primeira delas, que são as situações já previstas e reconhecidas pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, ou seja, aquelas situações de emergência e calamidade pública que constam no decreto 10.593, né, e que regulamenta as questões de desastre, mas que nós também temos outras. A exemplo de a situação e o fluxo migratório, né, sobretudo aqueles que são reconhecidos pelo próprio Ministério.
E enquanto fluxo migratório, obviamente, a gente tem uma situação mais acentuada no país, dos venezuelanos na região norte, a partir do estado, né, de Roraima, mas não apenas. Né, temos que pensar também na questão afegã, em São Paulo, nos haitianos, angolanos, bolivianos, e várias outras nacionalidades, né, que também trazem aqui um efeito, né, de ação emergencial enquanto política de assistência social. Um terceiro ponto que para a gente também é importante, que é as situações de emergência em saúde pública de importância nacional, que são as ESPINs, né? E aí, é claro, quando a gente pensa nessas situações em saúde, obviamente, aquilo que primeiro vem na nossa memória é Covid, né? E a assistência social, enquanto tendo ali também uma resposta importante, mas a gente pode pensar outras situações. A crise Yanomami, por exemplo, também é uma emergência reconhecida enquanto saúde pública de importância nacional, mas que também traz efeitos e que traz aí responsabilidades para a assistência social. E para acrescentar também, as situações de graves violações de direitos humanos, né, a ser reconhecida pelo próprio Ministério. E enquanto situações de grave violações de direitos humanos, nós temos tantas situações de violências generalizadas, tantas situações que não se enquadram nas demais anteriores, mas que repercutem e que requerem, né, uma intervenção da assistência social. Quer trocar o microfone? Nesse aqui está dando eco, né? Parece. Tá tranquilo? Então, vamos continuando. E nesse contexto de emergência, né, a gente compreende. Mais perto? Melhorou. Então, nesse contexto de emergência, né, a gente compreende que precisamos de uma proteção social adaptativa, que é o conceito. Está voltando muito para mim, deixa eu trocar. Deixa eu ver se. Para mim melhorou. Então, nesse contexto, né, das emergências, a gente exige uma proteção social adaptativa, e por proteção social adaptativa compreendemos todo o esforço que a política social, de assistência social, que é o campo que eu estou aqui, né, hoje trazendo algumas contribuições, tudo aquilo que a gente vai emergir mesmo enquanto adaptação desse sistema para as respostas de situações climáticas, que não são necessariamente novos problemas, e aqui problemas entre aspas, né? Mas que são novos fenômenos e que exigem aqui novas intervenções. Acho que é importante a gente destacar que a proteção social adaptativa, a gente precisa colocar ela na agenda pública, com papéis e atribuições, com responsabilização dos agentes caçadores, quando é o caso, a preparação para a gestão de risco, as respostas ágeis e soluções efetivas e, sobretudo, também processos participativos. Acho que se tem uma política pública que prima muito pela participação e por processos participativos, né, a assistência social é uma delas, que se constitui essencialmente a partir da participação. E compreendendo também que a pobreza, a desigualdade, a discriminação são causas do aumento aos riscos dos desastres, né, e das violações e agravos das famílias que são impactadas. A gente trabalha também numa lógica, né, de uma gestão de risco e gestão de desastre, que envolve, na gestão de risco, uma pré-emergência. Então, estamos falando aqui de prevenção, mitigação e preparação, e da gestão do desastre em si, enquanto uma emergência com as suas respostas, e o pós-emergência, recuperação e restabelecimento. Na pré-emergência, ou seja, na fase de preparação, mitigação e preparação, o Ministério tem desenvolvido, né, importantes instrumentais, orientações técnicas, cadernos de orientação, para que os municípios também possam se organizar, fazer os seus planos de contingência de forma prévia, né, testar esses planos, né, fazer simulados, entre outros, e observar aquilo que a política de assistência social já tem a ofertar e como que isso pode, né, de forma integrada no território, munir as demais autoridades locais para identificar quais são as famílias e indivíduos em maior vulnerabilidade e que, consequentemente, serão mais agravadas pelas situações de desastres, né, ou outros tipos de calamidade. Acho que o destaque aqui fica para o próprio cadastro único,
onde a gente já tem, né, um mapeamento da população com maior vulnerabilidade e que pode ser cruzado a partir das áreas de risco de cada cidade, aquelas pessoas que têm uma maior dificuldade de mobilidade, por exemplo, pessoas idosas, pessoas com deficiência e que, no momento de emergência, devem ser sinalizadas como sendo prioritárias ao atendimento, bem como também as situações de migração, refúgio, né, outras nacionalidades, que também o cadastro único ele já aponta e já nos dá uma sinalizada, né, nesse aspecto. Queria trazer, né, que, enquanto públicos prioritários, na política de assistência, a gente tem muito objetivo, né, que tem 3 situações aqui que são muito importantes para a gente: a dependência de cuidado, as características específicas e as características decorrentes de desastre. E, por dependência de cuidado, acho que fica muito visível para todo mundo, né? São pessoas com deficiência, pessoas com algum tipo de agravo, questões de saúde, crianças, adolescentes, gestantes, puérperas, né? Pessoas que dependem ali de algum tipo de cuidado. Características específicas, né? Pessoas em situação de rua, povos e comunidades tradicionais, outras características específicas e, sobretudo, a ausência de redes de apoio. E aqui eu acho que conjuga muito bem com as questões relativas aos deslocamentos forçados, né? Que são pessoas que estão no território e que não têm a mesma rede de apoio que as demais famílias e indivíduos daquele território. Se a gente pega os dados, e aí os colegas do Rio Grande do Sul vão falar, claro, com muito mais propriedade em seguida, mas se a gente pega, por exemplo, os dados mais recentes do Rio Grande do Sul, a gente, nos momentos, né, mais graves assim dessa tragédia, a gente tinha em torno de 80, 90 mil pessoas em unidades de acolhimento, mas nós tínhamos mais de 600 mil desalojadas que estavam nas casas de parentes, famílias, etc. Ou seja, tinham uma rede de apoio que poderiam contar naquele momento. E quando a gente pensa nas situações de migração e refúgio e deslocamentos forçados de uma forma geral, essas redes de apoio estão ainda mais fragilizadas, né? Então, é um ponto assim que é importante da gente chamar a atenção. Falando ainda de públicos prioritários, é importante a gente identificar qual é o risco que cada usuário e cada família está inserida nesse contexto, compreendendo que, ainda que o fenômeno seja o mesmo, as pessoas vão vivenciar esse fenômeno de forma diferente. Então, o risco ele vai ser diferenciado para cada uma das famílias daquele território, ainda que todo o território esteja sendo atingido. E a gente considera, né, a gente tem trabalhado muito a partir dessa lógica, que o risco, então, vai ser igual à vulnerabilidade vezes as ameaças, dividido pela capacidade protetiva que aquela família ou indivíduo tem. Então, o risco, né, a gente pode considerar a situação, o conjunto dessas variáveis, sendo que a vulnerabilidade é aquilo que o indivíduo apresenta, ou a sua família apresenta, as situações de violência, de situações que dizem de um caráter um pouco mais individual, as ameaças, os caráter mais coletivo, que vai agravar esse risco, e a capacidade produtiva, quanto que as políticas públicas estão organizadas ou quanto que essas famílias e indivíduos têm acesso a redes de apoio. Acho que tem uma fala, né, da professora Débora Diniz, né, que as dores do mundo não são as dores da elite. E as elites conseguem sobreviver aos efeitos da desigualdade. Se as dores do mundo fossem igualmente sentidas por todos nós, igualdade seria direito e não um ato de solidariedade. E eu acho que é isso que a gente está dizendo também, né? As pessoas, ainda que a gente tenha um impacto de uma proporção gigantesca, e volto a citar o exemplo do Rio Grande do Sul, e a gente tem numa mesma área o dono de uma grande indústria como a Gerdau, e em frente da casa dele, várias famílias de comunidades isoladas, o fenômeno, entre aspas, foi o mesmo para todos. A água subiu, a chuva, mas a capacidade de resposta de cada um é muito diferente, né, a partir dessas questões mesmos, que a desigualdade agrava, né, a situação como cada família ou indivíduo pode responder. E por isso que a gente chama, né, esse lugar do Estado, da política pública, enquanto uma resposta de proteção. Porque as famílias e os indivíduos elas não podem estar sozinhas nesse momento.
A gente precisa, de fato, ter uma rede de proteção. Aqui é só esse olhar, né? Então, aquilo que a gente já tinha conversado um pouco antes, lembrando que esse olhar ele deve ser tanto com uma lente para o sujeito, mas também para o território. Enquanto eixos da atuação da política pública de assistência, nós vamos ter as questões relativas à vigilância socioassistencial, ou seja, uma leitura do território, né, o que o território nos diz enquanto risco, enquanto ameaças, enquanto potencialidades, a questão relativas ao trabalho social desenvolvido com as famílias, e aí pensando esse trabalho social desenvolvido tanto na perspectiva daquelas que requerem algum tipo de alojamento provisório, mas aquelas que talvez não requeiram, mas que também foram afetadas e que precisam ali de um acompanhamento, né, mais próximo dessa política, as questões relativas ao próprio acolhimento, né, então o acolhimento ele precisa ter, né, uma rotina protetiva. Acho que é muito sinalizado não apenas nessa situação no Rio Grande do Sul, mas em diversas outras situações de calamidade pública e emergência, a gente se depara com algumas notícias do tipo que teve algum tipo de violência dentro das unidades de acolhimento. E é claro que ter violência dentro de unidade de acolhimento é algo inadmissível. Porém, a gente tem que ter uma leitura e uma compreensão que aquele território que já tinha violências no espaço urbano que ele estava, quando ele é transferido para dentro de uma unidade de acolhimento, essas violências e violações também são transferidas. Então, o abuso sexual, a violência contra a mulher, a violência contra o idoso, a violência contra a criança e o adolescente que acontecia fora, acontece dentro, porque as pessoas que compõem esse território, né, e que já traziam os seus agravos e suas vulnerabilidades, passam a viver naquele outro espaço, né? Então, o acolhimento é um novo território de vivência com as suas potencialidades, mas também com as suas vulnerabilidades, né? E é importante a gente fazer essa leitura. 15 minutos. Ok, estou finalizando. Um outro ponto que é importante da gente pensar também é a questão da gestão legal, administrativa e orçamentária. Né? É claro que, sobretudo na política de assistência social, onde a gente não tem orçamento vinculado, diferente da saúde, da educação, orçamento é um problema para a gente, obviamente. Para as demais políticas também, né? Mas para a gente é um problema sério. Contudo, a gente percebe que tem muitos municípios que até têm recursos em conta, mas que têm muita dificuldade de utilização desses recursos. Então, a gente precisa também, né, fazer uma mobilização de como utilizar esse recurso. E, sobretudo, naquilo que as situações de calamidade pública e emergência nos excepcionaliza, né, enquanto utilização. Nesse sentido, o Ministério, né, criou, né, aqui está o QR Code que vocês podem acessar, né, criou dentro do site um canal específico de orientação sobre calamidades públicas e emergências, e lá tem as orientações para acesso ao cofinanciamento federal, com os informativos, com as orientações técnicas, sobre a força de proteção do SUAS, os dados do programa Bolsa Família, as questões relativas à ação de distribuição de alimentos. Então, tudo reunido no mesmo espaço para que possa facilitar mesmo o acesso, sobretudo dos municípios nessas estratégias de proteção. Aqui estão os materiais de apoio que foram lançados, né, este ano. Na verdade, aquele primeiro ali foi em dezembro do ano passado e os demais deste ano, que falam sobre as questões relativas emergências em assistência social, o que fazer, vigilância assistencial e a questão também da gestão legal e administrativa. Aqui também está o link. Do cofinanciamento, aqui eu só queria mostrar esse ponto aqui, para vocês verem os valores repassados, como a gente tem aumentado, ampliado esses recursos aos municípios, né? Então, um compromisso, né, do governo atual, né, com a reparação, com a resposta. Então, se a gente sai ali de anos anteriores, né, com recursos muito abaixo, assim, para no ano passado foram mais de 60 milhões, e esse ano, até junho, mais de 40 milhões. E o número de municípios também, né, que acessaram esses recursos. Aqui só algo sobre sobre a situação de calamidade pública, né, no Rio Grande do Sul, algumas fotos. Aqui é a estratégia da força de proteção, né, que é a mobilização de recursos humanos e logísticos para apoiarem
né, as equipes do Rio Grande do Sul. A gente já teve o deslocamento de mais de 120 profissionais de outros espaços, inclusive do Pará. Teve uma delegação de 5 profissionais do Pará, né, que foram também para o Rio Grande do Sul para apoiar as equipes que fazem toda essa leitura, né, do território. Aqui o material vai ficar para acesso, né, mas a gente tem perfis de profissionais para acolhimento, trabalho social com família, para gestão orçamentária, para vigilância, né, o Ministério faz a providência das questões de logísticas mesmo para o deslocamento dessas equipes, e é feito aí todo um cadastro, tanto do município, que vai disponibilizar a equipe, tanto do trabalhador e tanto do município que vai estar recebendo. Por fim, mesmo, agora está na meu último Chegando slide. nos 20 minutos. Eu só queria trazer, né, essa questão aqui das reflexões, que os deslocamentos forçados, a gente tem que pensar ele nas perspectivas, né, dos eventos climáticos, mas também dos crimes ambientais, a exemplo de reconstrução de cidades, lá no Vale do Taquari, Bento Rodrigues, em Mariana, a Braskem, em Maceió, né, o impacto aos migrantes e refugiados, eles acontecem tanto na perspectiva daqueles que já estão nos territórios e que têm uma maior dificuldade de acesso à proteção, mas, nesse caso, por exemplo, quando a gente pensa no Rio Grande do Sul, também tem um impacto direto naqueles que estão lá em Roraima, em Boa Vista, porque a região sul do país é uma das regiões que mais recebem interiorização, como vocês podem ver no mapa, né? Os estados do sul são os estados ali na cor mais escura, justamente por uma maior incidência, e que não estão sendo interiorizados. Então, isso também traz uma violação para aqueles que estão na região norte. E, né, terminando com uma reflexão que os que comem bem, dormem bem e têm boas casas, acham que se gasta demais com políticas sociais. Muitíssimo grata, Regis. De fato, isso precisa estar na nossa mesinha de cabeceira, que é para a gente falar por aqueles que... Também falar por aqueles que não têm voz ou nem sempre são escutados, e a gente precisa ter esse espaço aqui para garantir que essa agenda avance, trazendo-os também para o debate. A próxima fala vai ser da representante do Comitê Estadual para Refugiados e Imigrantes do Rio Grande do Sul, a Viviane Viegas, que fala direto do Rio Grande do Sul. Ela é doutoranda em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestra em Direito Público pela Unisinos, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul. Além disso, possui pós-graduação em Direito Público, pós-graduação em Gestão da Investigação Criminal pela Unitoledo. Atualmente é delegada de polícia, da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, e exerce suas atividades como diretora de Justiça e Políticas Públicas sobre Drogas na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. É pesquisadora do Centro de Pesquisa Ratio Legis, na Universidade Autônoma de Lisboa, na linha de pesquisa Direitos Humanos, Cultura de Paz e Fluxos Migratórios. Muitíssimo boa tarde, Viviane. Gostaria de passar a fala para ti, expressando mais uma vez a solidariedade nossa a todo o povo rio-grandense e, ainda que essa pauta esteja saindo da mídia, ela continua viva na nossa agenda e nas nossas preocupações. Muito boa tarde, Viviane. Muito boa tarde, me escutam bem? Uma satisfação, me escutam bem? Sim. É uma satisfação estar nessa tarde podendo conversar um pouquinho sobre as ações que nós temos feito aqui no Estado. Então, me chamo Viviane Viegas, estou como diretora do Departamento de Justiça, na nossa Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, e ao meu departamento, a minha área de atuação, compete a atuação também do Comirat, que é um comitê relacionado à migração, refúgio e apatridia no Estado. Então, quero trazer algumas informações, né, agradecendo também o convite, justificando a minha ausência no Estado do Pará, né, para estarmos juntos presencialmente. Gostaria de ter ido, mas, de fato, a gente está vivendo momentos bastante difíceis aqui, e a nossa presença enquanto Estado e enquanto
servidores públicos, ela tem sido fundamental. Cada um de nós que está aqui está fazendo muito, né, por toda a nossa população. Então, peço escusas por isso, mas fiz questão de estar virtualmente para trazer algumas questões. Talvez diferentemente daquilo que os colegas que me antecederam trataram, o ponto de vista que eu trago aqui é muito mais prático, né, do que efetivamente do ponto de vista teórico. Claro que a gente visualiza, né, e tem alguns cenários que a gente já antevinha dentro do que a gente chama de diagnóstico dessa situação de crise climática aqui no estado do Rio Grande do Sul, até porque nós tínhamos vivido questões bastante semelhantes no ano passado, especialmente em setembro de 2023. Então, na verdade, nós não dimensionávamos o tamanho da catástrofe que viria em frente, né? Mas nós já tínhamos alguma experiência, especialmente relacionada à questão da migração e do refúgio, no sentido de atendimento e no sentido de prestar auxílio a essas populações, em função, infelizmente, né, desse cenário que antecedia. Então, eu vou subdividir a minha fala muito dentro dessa perspectiva, e ali fazendo um recorte efetivo na questão da migração e do refúgio, que é o que toca aqui a essa nossa pauta, iniciando por um diagnóstico da crise, depois falando um pouco das ações de enfrentamento e trazendo alguns encaminhamentos, né, e até mesmo algumas sugestões para que a gente possa, de alguma forma, né, com todo esse cenário e toda essa catástrofe, de alguma forma a gente possa trazer algum aprendizado. Né? Então, esse é o movimento que a gente vai fazer hoje. Nós, quando emerge a questão climática aqui no Sul, e nós tivemos uma peculiaridade bastante importante, que foi até trazida por alguns dos colegas que me antecederam, que se refere justamente à questão da extensão territorial do Rio Grande do Sul. Então, lá nos eventos de setembro do ano passado, ou outros eventos climáticos que nós tínhamos vivido, nós tínhamos uma região delimitada. Então, nós tínhamos lá o Vale do Taquari, que foi atingido, e aí, com isso, era muito mais fácil a gente identificar quais eram as populações que estavam atingidas, quais eram as pessoas que nós precisávamos atender de alguma forma. Desta vez, nós não tivemos esse momento, né? Tudo aconteceu muito rápido, em uma progressão bastante grande, atingindo, inclusive, a região metropolitana e a capital, aqui em Porto Alegre, de onde eu falo, né? Onde a gente tem uma grande concentração de imigrantes refugiados. Então, isso foi uma das grandes barreiras que nós tivemos, exatamente durante o momento da crise, enquanto isso estava acontecendo. Por quê? Porque nós buscávamos informações com as associações de imigrantes e refugiados, com o próprio Comirat, com o próprio comitê, que já tem uma articulação, e essas informações demoravam muito para chegar. Então, o grande ponto, assim, é justamente a gente entender esse cenário, né? E eu quero dizer para vocês, assim, em uma palavra, né, acabou sendo um cenário desesperador, porque a gente tinha muita dificuldade de entrar em contato com essas populações. Além disso, a gente identificou uma diversidade de etnias, inclusive etnias que nós não tínhamos identificado no perfil dos migrantes anteriormente, como, por exemplo, cubanos, um número grande de argentinos e paraguaios também, né? E também tivemos um contato muito grande, assim, com as organizações sociais para a gente poder pensar nessas barreiras de acessibilidade. Então, esse foi o primeiro grande estalo que a gente teve, né, de pensar em como a gente iria acessar essas populações, como a gente iria localizar essas populações e mais, como elas poderiam ser informadas e comunicadas de toda a situação que estava acontecendo para que elas pudessem também se proteger. No segundo momento, né, e eu digo segundo momento, mas as coisas, como eu disse, aconteceram de forma muito rápida, né? Cada hora as coisas se transformavam, né? Então, o acompanhamento também era um acompanhamento em tempo real. Nós tivemos a questão dos abrigamentos temporários. Né? Ainda temos muitos abrigos temporários aqui, mas não no volume que tínhamos à época, né?
E nós tivemos dois grandes movimentos aqui em relação ao abrigamento temporário para migrantes e refugiados. Qual a grande questão? O primeiro movimento, no sentido de que os abrigos não estavam preparados, de fato, até por serem temporários e por termos sido surpreendidos, mas não estavam preparados para atuar de maneira inclusiva, do ponto de vista da língua, do ponto de vista da comunicação. E temos uma série de relatos e uma série de situações que, em tese, depois acabaram não se confirmando, mas que, em tese, indicariam situações de xenofobia. Então, essa questão dos abrigos, ela foi um ponto de toque, né? Foi um ponto de muito cuidado que nós tivemos que ter. Nós tivemos uma movimentação ao longo dos dias de muitos migrantes que optaram por não ficar nos abrigos, mas procurar ajuda das associações das respectivas etnias, né? E nacionalidades. Então, isso também foi um movimento que a gente acabou percebendo e que acabou acontecendo. São pessoas que não têm uma rede de apoio, uma rede familiar de apoio, como o Regis comentava, né? Então, são pessoas que buscam nessas associações e nessas comunidades esse apoio, esse movimento. E identificamos, né, isso já sabíamos pelo próprio comitê, que são pessoas que a grande maioria delas atua em atividades econômicas informais, tá? O que faz com que muitas delas, e a gente vai ver logo adiante no diagnóstico, acabaram perdendo seus empregos, aí, a sua renda, de certa forma. As ações de enfrentamento. Então, de imediato, diante de todo esse cenário, o que nós pensamos, né? Nós buscamos, então, a criação de um GT emergencial. Esse GT emergencial era composto por membros do comitê, do Comirate, e também por organizações internacionais, justamente para que a gente pudesse ter agilidade na questão da tradução. Fizemos a tradução de uma série de materiais informativos. A comunicação, ela vinha acontecendo muito via internet. Né? Aqui no estado nós ficamos, por exemplo, sem acesso a sistemas, com sites do estado fora do ar. Tivemos todo um longo período dessa forma. Então, o nosso trabalho de divulgação e de comunicação era muito no sentido da utilização de cards de internet, coisas muito simples, e materiais informativos. Então, através desse GT, nós trabalhamos a tradução, sempre em pelo menos 4 línguas, o espanhol, o francês, o inglês e o crioulo, para que a gente pudesse acessar essa população, para que a gente pudesse difundir isso da maneira mais rápida possível. A segunda ação que nós tomamos como decisão foi fazer esse trabalho direto com a sociedade civil. E isso é muito importante e a sociedade civil foi muito fundamental nesse sentido, porque era a partir dela que a gente tinha essa comunicação, né? Porque era a partir dela que a gente conseguia trabalhar de forma a tornar o comitê um ator relevante dentro desse processo, para fins de acesso a todas as políticas públicas imagináveis aqui, né? Ou seja, todas as necessidades que nós tínhamos identificado em relação aos migrantes. Também o contato com os consulados, em tempo real, fizemos esse contato, tanto eles nos demandando quanto nós demandando, para que a gente pudesse identificar essas vítimas atingidas. E ainda a visita em abrigos. Isso foi fundamental, a gente entender os abrigos temporários, a gente visitar em loco. Então, nós formamos equipes através da secretaria para que eles pudessem visitar esses abrigos temporários, especialmente aqueles que tivessem imigrantes e refugiados, para dar orientações sobre benefícios, para pensar na questão da documentação, regularização documental, porque muitos perderam os seus documentos. Então, tudo isso foram ações bastante específicas. Paralelo a isso, nós criamos um GT específico com as polícias, no sentido de pensarmos as ações de combate à xenofobia. Inclusive, nós temos uma ronda que passa nos abrigos e que é acionada por nós para qualquer situação que pretensamente possa acontecer em relacionada à xenofobia. Então, isso foi um trabalho bastante importante e bastante significativo, até para tentar trazer um pouco mais de segurança para aquelas pessoas que estão lá.
Um outro ponto foi a criação de uma força-tarefa para regularização documental. Então, nos reunimos através do Comitê do Plano Social, que também é parte da nossa agenda ali dentro da Secretaria, para criar mutirões, né, de nome, né, está inclusive acontecendo nesse momento, vai até domingo, né? Foi um dos motivos que eu não pude estar com vocês. Então, nós tivemos uma série de mutirões nos abrigos temporários e agora nós fizemos um ponto fixo durante toda uma semana num dos shoppings aqui de Porto Alegre. Além disso, nós fizemos uma parceria com a Polícia Federal para que eles pudessem ter atendimento, né, e dar o melhor atendimento a essas populações de maneira mais rápida. Né? Afinal de contas, eles não tinham acesso, muitos não tinham acesso à internet, muitos não estavam conseguindo acessar aí esses documentos. E, por fim, nós fizemos a criação, e é isso que eu vou mostrar logo adiante, nós fizemos a criação de um formulário de mapeamento de demandas. Esse formulário ainda está em processo de implementação, né? Ele está sendo aplicado ainda, mas nós optamos por criar em parceria com a ONU Migrações e também com a própria Acnur, mas nós optamos por criar um formulário onde a gente conseguisse identificar quem são de fato essas pessoas, né? Hoje nós já temos 283 pessoas registradas, e aí com isso a gente conseguiu fazer um recorte das necessidades. Por que eu digo isso? Né? E por que a gente optou por fazer esse formulário, para além de todo o trabalho de visitas, de intervenção, etc. Porque nós precisávamos identificar algumas questões importantes, né? Por exemplo, então, encaminhando a importância da gente ter uma previsão sobre a questão de orientações em outras línguas, né? Eu acho que isso é fundamental, para que isso não ocorra de forma imediata ou de forma antecipada, mas a gente também prevê que essas populações configuram um bom número da população aqui, especialmente do estado do Rio Grande do Sul, como vocês citaram, a própria questão da Operação Acolhida, né, que interioriza muitos migrantes para cá, em razão do trabalho. Então, isso é uma recomendação, né, uma ideia de encaminhamento. Também a inserção das associações da sociedade civil relacionadas aos migrantes, ou talvez até o próprio Comirate dentro da gestão de crise e também dentro da própria estrutura da Defesa Civil. Acho que seria importante a gente ter uma representação, porque é um recorte populacional bem diferenciado, né, que tem uma exigência diferenciada também. Em relação à criação de abrigos temporários que tenham esse formato inclusivo, e eu sei e sabemos aqui da emergência que nós tivemos, mas talvez aqui fica a sugestão de replicarmos a ideia dos mediadores interculturais. Aqui no Estado, nós temos um projeto de mediadores interculturais aplicado no município de Porto Alegre, mas ainda são poucos, né? Talvez fica aí uma sugestão, até mesmo para a pauta das edificações, do ponto de vista do governo federal, para pensar em projetos de mediadores interculturais que também estejam capacitados na gestão de crise, né? Então, acho que isso é bastante importante. Ainda, a capacitação da rede de assistência social. Acho que é fundamental a gente pensar sobre migração e refúgio dentro desse processo, com um olhar bem específico. Também a capacitação das polícias nesse sentido, e aqui eu falo de maneira geral, para o enfrentamento à xenofobia e também para o acolhimento dessas demandas. Acho que isso é algo fundamental. A implementação imediata de força-tarefa relacionada à regularização documental. Então, isso é algo que já ficou de aprendizado, e tudo isso que eu estou trazendo já ficou de aprendizado aqui para o Estado. Então, para que a gente não precise se organizar na emergência, mas para que a gente já automatize a questão da existência de uma força-tarefa de regularização documental e também de acesso a benefícios, né? Então, acho que isso é fundamental para a gente pensar. E, além disso, um mapeamento dos locais de moradia dos migrantes e refugiados, né, de maneira que se possa atender da melhor forma e com mais rapidez.
Então, queria agradecer imensamente, espero que tenha contribuído nesse cenário, né, e naquilo que a gente possa trazer. Fico também à disposição, deixo aqui o meu contato para tudo que for necessário, especialmente em relação à fala. Muito obrigada. Muito obrigada, Viviane. Excelente fala e contribuições. Nós queremos, pelo adiantado da hora, passar imediatamente para a Rovana Bortolini, ela que é diretora de Projetos e Políticas de Sustentabilidade, pós-graduada em Arquitetura Paisagística, bacharel em Arquitetura e Urbanismo, é diretora de Projetos, Políticas e Sustentabilidade na Prefeitura, de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. Trabalha diretamente na área de sustentabilidade e mudanças climáticas através da elaboração de normatizações e decretos relacionados às medidas de mitigação e de adaptação às mudanças do clima na cidade. Muitíssimo boa tarde, Rovana. Você tem 15 minutos. Olá, boa tarde, pessoal. Obrigada, Inamara. Obrigada ao Acnur pelo convite. É uma grande oportunidade para Porto Alegre demonstrar, então, como alinhar o tema dos deslocamentos com o Plano de Ação Climática e os projetos dele decorrentes. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, as pessoas refugiadas, elas são, com frequência, novamente impactadas por eventos climáticos extremos e desastres ambientais nos países que elas buscaram proteção. São populações muito vulneráveis e muito afetadas pelos efeitos das mudanças climáticas. E aqui em Porto Alegre, então, não seria diferente. Nós temos enfrentado uma série de efeitos adversos das mudanças climáticas. Temos sofrido muitas variações de temperatura, ciclones, inundações, tempestades, alagamentos. Inclusive, agora tivemos a maior enchente da história de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. E essas pessoas, elas são diretamente afetadas por estes eventos. Aqui, um panorama de como estão se dando como está essa divisão dos deslocamentos a Porto Alegre. Então, em 2021, cerca de 30 mil imigrantes estavam vivendo em Porto Alegre. Atualmente, nós temos mais de 5 mil pessoas não brasileiras cadastradas no CadÚnico, aqui na capital. E aqui se dá, nesse gráfico, então, a distribuição das nacionalidades das famílias não brasileiras no município, com a grande maioria de venezuelanos e depois haitianos. Nós fizemos aqui um mapa com as informações do CadÚnico, mostrando onde é que se dá a localização dos deslocados aqui na capital. Então, a maior parte se encontra na região norte da cidade e na região leste, e coincidentemente ou não, são as áreas mais vulneráveis da cidade. Na parte do centro histórico também nós temos uma grande população de refugiados. Então, aqui a gente mostra um mapa de calor, então, dessa localização, da quantidade de pessoas, onde a gente consegue ver os pontos onde a maior parte deles se localizam, estando, então, como eu comentei, na parte norte e na parte central da cidade, e com a quantidade de pessoas em cada um dos bairros da capital. Bom, nós temos nos comprometido com uma série de acordos climáticos, e aqui agora eu quero começar a entrar na parte mais objetiva e pontual desse trabalho, que é como incluir os refugiados e deslocados nas nossas normativas, no plano de ação climática, principalmente. Então, nós já elaboramos o inventário de emissões de gases em 2021, e em 2023 nós iniciamos a elaboração do plano de ação climática de Porto Alegre. Então, o plano de ação climática ele é um instrumento de identificação, estabelecimento das medidas concretas que a gente vai precisar elaborar para a redução das emissões e de adaptação frente, então, a esses efeitos das mudanças climáticas. Foi uma parceria firmada entre o Banco Mundial e a Prefeitura, que possibilitou, então, o financiamento do fundo perdido para desenvolver o plano de ação. E quem está elaborando, então, é a consultoria formada pela Way Carbon e Clay e outras empresas. Então, como visão, nós temos até 2050 uma Porto Alegre de baixo carbono, adaptada aos impactos climáticos, justa e que proporcione uma conexão entre a população e os ecossistemas naturais e urbanos.
Como produtos desse plano de ação climática, nós temos, então, a análise de riscos e vulnerabilidade climática, a pegada hídrica e o plano de ação climática que está em elaboração, é onde, de fato, nós iremos pactuar ali as medidas concretas para reduzir as emissões e adaptar o território. Então, entrando agora mais no nosso tema, a análise de riscos e vulnerabilidade climática, que é onde se faz toda a identificação, o mapeamento, a quantificação e avaliação desses riscos e da vulnerabilidade do município frente às mudanças climáticas. Na análise de risco foram analisadas 6 ameaças, que são tempestades, secas, inundação pluvial, deslizamentos, ondas de calor e proliferação de vetores de doenças. Então, aqui está um mapa geral dessas principais ameaças climáticas mapeadas no território, onde estão os bairros com a maior predominância dessa ameaça. Na verdade, é o mapa dos riscos, né? Que o risco é uma combinação, então, de ameaça, exposição e vulnerabilidade. Então, aonde a população se localiza ali nos bairros, tem o maior risco de acontecer esses efeitos, considerando cada uma das ameaças climáticas. E aqui a gente fez uma sobreposição com a localização dos refugiados no território. E então a gente consegue analisar aqui aonde está essa mancha, que são as áreas, esse é o mapa da ameaça de inundação, aonde estão localizados, e a gente consegue verificar que eles estão localizados em grande parte dessa mancha, inclusive na mancha de inundação do Guaíba, que foi do evento que nós tivemos em maio, e também considerando a ameaça de inundação fluvial, considerando os rios e arroios que a gente tem internamente ao território. Então, a relação desse mapa com as famílias não brasileiras é que, por exemplo, as enchentes de maio atingiram diretamente 1.401 famílias não brasileiras. Esse é o mapa, então, da ameaça de deslizamento e erosão, e a relação com as famílias não brasileiras se dá nessa parte mais central da cidade, que são as áreas de risco e onde se localizam assentamentos precários, no Morro Santana e da Polícia, onde também a gente tem uma grande localização de refugiados nesses espaços. Bom, e aí a gente entra, então, na questão dos nossos desafios, né? Como incluir as pessoas refugiadas e imigrantes nas ações de prevenção e resposta? Bom, primeiramente, a gente precisa garantir, né, que as necessidades específicas elas sejam consideradas na gestão e na diminuição dos riscos associados às mudanças climáticas. E aí, objetivamente falando, a gente entra no plano de ação climática. Nós precisamos incluir as necessidades específicas nas respostas emergenciais a desastres. E aí a gente vai entrar num outro projeto que eu também vou explicar aqui, que é o plano de contingência de Porto Alegre, e também a gente precisa avaliar como é que vai se dar a questão dos refugiados nas ações de preparação e recuperação do território, e aí a gente entra na questão de projetos urbanos que estamos prevendo para 89 núcleos informais previstos na cidade. Então, nós precisamos prevenir esses novos deslocamentos forçados, evitar deslocamentos internos, como é que a gente amplia a resiliência dessas comunidades. Precisamos consolidar o território dessas pessoas em áreas seguras, porque hoje, como a gente viu no mapa, elas não estão nessas áreas seguras, e manter sempre essa base de dados cadastrais confiável e atualizada para a tomada de decisão do gestor. Entrando, então, nas ações do Plano de Ação Climática, nós estamos no momento de desenho dessas ações, e nós temos desenvolvido, então, nós desenvolvemos 3 eixos, onde se dá o agrupamento de 30 ações, 10 ações para cada eixo. Então, no eixo POA Baixo Carbono, são ações vinculadas à redução dos gases de efeito estufa. No eixo POA Verde Azul, a gente tem que dar um enfoque para saneamento básico, preservação, restauro e ampliação dos ecossistemas, redução da pegada hídrica e planejamento urbano. E no POA Resiliente, a gente dá um enfoque em preparar a cidade para lidar com os efeitos dos riscos climáticos, que é a parte mais focada na adaptação. E aí a gente tem um potencial enfoque na inclusão dos refugiados e outras pessoas em situação de deslocamento forçado nas ações previstas para esse eixo. Aqui eu dou um exemplo de como a gente está formatando essas fichas de ação. Então, a lista da descrição da ação, quais são as subações, os prazos, as instituições líder e como é que agora a gente começa a enxergar esse tema do refugiado nessas ações. Por exemplo, na elaboração do Plano Municipal de Redução de Risco, nós precisamos mapear esses grupos populacionais, incluindo as pessoas refugiadas, compatibilizar o plano de redução com a análise de risco e vulnerabilidade, considerando, então, a localização desse grupo que eu mostrei anteriormente nos mapas. Estudar os efeitos dos riscos climáticos sobre o modo de vida das pessoas refugiadas,
justamente pelas necessidades diferenciadas. Como divulgar amplamente esse plano, considerando a possibilidade de traduzir os documentos para os outros idiomas, considerando a barreira linguística. Aqui, então, uma outra ação do plano de ação, que é a ação número 15, que é estabelecer as medidas de preparação e resposta emergencial diante da ocorrência de eventos climáticos, e ali a gente precisa, então, definir, implementar e divulgar essas rotas de fuga, pontos de apoio em diferentes idiomas, implementar os centros de apoio, acolhimento e abrigagem para a população vulnerável, incluindo, então, as pessoas refugiadas, entre outros indivíduos sob situação de ameaça. E um outro produto que estamos em vias de contratação, já como uma contratação vinculada a uma das ações do Plano de Ação Climática, é a atualização do plano de contingência vinculado à defesa civil. Ela é uma estratégia de resposta, então, ao risco, né, liderada pela Defesa Civil, aonde vão ser identificados os procedimentos de alerta, as rotas de fuga, o mapeamento dos locais de abrigo, pontos de doação, logística de transporte, e aí que a gente dá o enfoque na inclusão dos refugiados e as outras pessoas nessa situação de deslocamento, porque a gente precisa promover essas medidas de preparação de riscos para reduzir o impacto dos desastres futuros e melhorar a resiliência dessas comunidades afetadas. A gente precisa educar a população sobre como agir diante de alertas de desastres, incluindo, então, as rotas de evacuação segura, pontos de encontro em diversas línguas. Então, essa é a forma como a gente enxerga o alinhamento dessa estratégia de redução dos efeitos climáticos nessas populações, considerando os refugiados e as suas necessidades específicas. Obrigada, pessoal. Acho que eu cumpri meu tempo. Qualquer dúvida, permaneço à disposição. Muito obrigada a Rovana, ela que é da Prefeitura de Porto Alegre. Eu pergunto aqui a nossa Silvia se nós podemos manter aqui as perguntinhas, ok? Eu aguardo aqui questões do público. Alguém se habilita? Temos aqui, queria pedir a ajuda da Andréia para levar ali o microfone, por favor. Temos várias pessoas inscritas. Boa tarde, meu nome é Cláudia Cauage, trabalho no Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará. E a minha observação vem mais na necessidade da gente pensar não só estratégias de adaptação, que a gente viu bastante aqui no seminário, né? Mas estratégias também de mitigação e reparação, também em termos de mudanças climáticas e tragédias, né? E também chamo a atenção para a situação da gente também veicular as causas da mudança climática. Aqui a gente parece que está discutindo, é etéreo, né? De onde vêm as mudanças climáticas, mas a gente tem que apontar não só as causas, como os causadores, né? Hoje a gente não viu nada sobre isso hoje, mas é importante que a gente traga à tona isso, porque a gente, a partir dessa observação, né, de quem são as causas, dos causadores, a gente pode trabalhar os planos de reparação. E a gente também focar bastante nisso, que eu acho que vai ser uma discussão bastante acirrada na COP30, que é a justiça climática, justamente, né? Hoje a gente sabe que os países desenvolvidos são os maiores, né, emissores de carbono, né? E tem todo um reflexo hoje essa questão do carbono, da emissão, para as nossas populações daqui, né? Hoje a gente já tem um mercado de carbono ativo e causando já impactos bem negativos aqui nas nossas populações. Então, a partir do momento que a gente evidencia, discute as causas e causadores das mudanças climáticas, a gente pode ter também soluções
para adaptação e mitigação, né? Hoje nós estamos num processo bastante contundente de mitigação a parte da restauração florestal, né? Que nós estamos atuando lá no nosso instituto e precisamos, inclusive, de recursos, né? Para a gente reparar, né, também os efeitos de mudança climática. Muito obrigada. Tem mais 2 pessoas aqui que solicitaram. Vou pedir só para que sejam mais sintéticas, para que a gente consiga aqui vencer o nosso tempo, para assegurarmos ainda a continuidade dos trabalhos. Obrigada. Perfeito. Boa tarde a todas, todos e todes. Inamari Regis e as demais palestrantes, obrigada pela fala. Vou tentar ser sintética, mas antes vou precisar fazer uma breve introdução para colocar 2 perguntinhas aqui. A primeira delas é informar que eu me chamo Maiane Bento, eu sou professora da Universidade do Estado do Pará, especificamente do curso de Relações Internacionais, e acho que eu, como os demais alunos que estão aqui, os professores que me acompanham, a gente é fruto de um processo de entendimento de que o Estado do Pará, Belém, não pode mais se furtar em formar internacionalistas, inclusive diante dessa visibilidade que a Amazônia, que o Pará, Belém, vem tendo. Recentemente, nos últimos 2 anos, na verdade, os estudantes de Relações Internacionais da UEPA eles têm atuado em parceria com a Acnu, têm atuado em parceria com a Polícia Federal, através de um projeto de coautoria nossa, que é o Núcleo de Apoio aos Imigrantes e Refugiados, e esses alunos têm feito um trabalho maravilhoso no sentido de acolhimento, no sentido de orientação e de auxílio para que esses órgãos possam estar desenvolvendo suas atividades. E o que eu tenho notado, e aí com um pouco de certa inveja, inclusive, em relação a toda a conformação dessa mesa, é notar todas as instâncias que fazem parte dela, desde o governo federal até municipal, só que do Rio Grande do Sul, não necessariamente daqui do governo do Estado do Pará. E quando a gente olha esse internacionalista que a gente está formando, que atua pensando refugiado, migrante, deslocado, quando ele se forma, ele sai daqui, normalmente, porque você não observa um canal direto com o governo que, de fato, institucionalize a atuação desse internacionalista que está sendo formado para atuar justamente nisso que é o eixo do debate dessa mesa e de todo esse encontro. E a minha pergunta, então, é como que os presentes e as presentes nessa mesa acreditam que é importante fazer uma articulação com a academia, não só com a academia também, mas com a iniciativa privada, que pode estar dando os fundos e incentivos para que esses planos possam ser postos em prática. E a segunda pergunta, diante desse desafio da articulação, né, que é para incluir as pessoas vulneráveis nos planos e implementá-los, de fato, dialogando com a academia. A minha última pergunta está associada com a Conferência das Partes, que é um dos temas dessa mesa. A Universidade do Estado do Pará ela está desenvolvendo um projeto intitulado Observatório da COP30 na Amazônia, e aí uso como palanque de divulgação, mas bem rapidinho. E a questão é, para que a gente possa superar essa ideia de que a academia produz e depois isso chegue a alguma medida para a população, esse projeto de extensão busca criar um diálogo com a sociedade, com o governo, com a iniciativa privada, desde as mídias sociais, oficinas, formações, eventos, e o que é que o governo e o que é que as demais instâncias, e aí a experiência, por exemplo, da Ravena, que pode nos explicar como é que essa articulação é feita, o que se espera da academia com esse tipo de evento e o que o governo tem possibilitado de canal de diálogo, porque esse canal ele não é tão claro, ele não é simples, é muito difícil acessar vocês. Quando a gente chega em eventos desse patamar da Acnu, a gente consegue encontrá-los, mas normalmente não é. Então, agradeço. Muito obrigada. Eu passo aqui para mais uma fala e a gente, então, volta aqui para os comentários. Boa tarde, eu sou Ari Loureiro, da UFPA, professor. A minha questão ela passa por uma questão de estrutura de desenvolvimento do Estado brasileiro. Nós temos uma lógica de desenvolvimento excludente, uma lógica que impera na produção sempre da lucratividade, que essa é a lógica da sociedade da qual nós vivemos, e o Rio Grande do Sul, a partir dessa tragédia,
resultado também de todo o processo político, econômico, e, portanto, se nós formos pegar a per capita, o PIB per capita do Rio Grande do Sul, antes do desastre, e como ele será após desastre, uma vez que poderá levar o Estado a uma série histórica, a um processo histórico, melhor falando, de um empobrecimento que não vai ser mitigado somente pela ação de governo, mas pela estrutura da qual é pensada. E aí eu queria provocar também o Regis para entender essa questão da formação da pobreza pós todas essas catástrofes aí. Obrigado. Muito obrigada. Eu vou passar neste momento para os nossos painelistas para fazerem considerações. Eu queria apenas responder à primeira pergunta, que trata sobre mitigação. Então, eu vou aqui tratar de colocar para vocês. Bom, o Plano Clima, embora a gente não seja o foco desse nosso debate, o Plano Clima ele trabalha na perspectiva da mitigação, ou seja, da redução de emissão de gases de efeito estufa, com 7 planos setoriais, e a agenda de adaptação. São agendas que estão acontecendo em fóruns específicos, porque tem um grupo voltado para a agenda de mitigação, outro para adaptação, e tem uma agenda transversal que serve à mitigação e adaptação, aí tratando de educação, tratando de transição justa, de meios de implementação, gestão, transparência, enfim. Então, essa é uma agenda, e você tem toda a razão, é necessário que a gente trate das causas, é importante que o Brasil, que é o 6º emissor de gases de efeito estufa, se apresente também com uma agenda robusta de mitigação, apenas não é o foco deste nosso debate, que é já bastante amplo. Mas esta é hoje uma preocupação, e o Brasil se insere num contexto internacional, sendo um protagonista importante, não só por sediar a COP, mas ele, por ter um grande patrimônio natural, por ser também grande emissor de gases de efeito estufa, acaba se apresentando como um protagonista importante no contexto internacional, e a gente precisa, sim, explorar essa agenda. Só não foi foco desse nosso debate, mas aí a gente gostaria de apontar para você alguns links, e eu posso contar um pouquinho sobre a possibilidade de ter mais informações sobre isso, e também não posso me furtar a falar sobre a articulação com a academia na agenda de mudança do clima, em função de que nós hoje trabalhamos em parceria com a academia. Hoje, este trabalho é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, com a orientação técnico-científica do MCTI, que tem assento neste grupo de trabalho, também no Comitê Interministerial, por meio da Rede Clima. A Rede Clima é quem tem produzido subsídios, é quem tem fornecido toda a orientação técnica científica. A gente teve, inclusive, nesta semana, a realização da Conferência Brasileira de Mudança do Clima. Então, tem uma rede de pesquisadores discutindo a agenda climática sob as diferentes perspectivas. Esta é uma agenda própria da academia, mas você tem razão ao dizer, não é fácil acessar esses espaços, mas eu acho que o próprio espaço da universidade é espaço de criação, de produção para este diálogo com a sociedade. Nós temos feito o uso disso do ponto de vista nacional, com os diversos atores da Rede Clima, a rede de pesquisadores, o INPE, o MCTI. A gente tem feito este diálogo, inclusive deve ter no Centro de Síntese, que é na Universidade Federal de Pernambuco, também uma agenda rodando acerca disso. Acho que hoje a gente tem um conteúdo que é produzido pela Academia Brasileira, que é bastante relevante para a construção da agenda pública brasileira. Eu não tenho dúvida deste papel, e acho que é um desafio para todos nós a incorporação de todos os atores no processo. É um país de dimensão continental,
com multiatores, e a gente tem buscado isso, assim, isso está nas nossas premissas, dar a concretude, estar aqui com vocês, é um trabalho que nós temos incorporado, tá, neste processo. Eu queria aqui passar as considerações. Podemos começar contigo, Karine? Sim, podemos. Obrigada, Ana Mara. Também queria responder, né, a colocação da Maiane. De fato, essa parceria, né, com as universidades, com a comunidade acadêmica, tem sido a prática, né, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, e a gente está construindo esse primeiro plano nacional com a construção técnica de um consórcio de universidades. Então, é muito importante para a gente essa ruptura do negacionismo científico. Então, brincamos que faz parte do meu colete, com o Zé Gotinha, enquanto até demonstração de o quanto essa ciência é importante na nossa vida e nas nossas relações. A construção conjunta com a comunidade acadêmica está trazendo a metodologia necessária para o desenvolvimento do plano. E a participação social é a direção que a gente precisa ter. Então, é muito importante, e concordo com você, quando você coloca que é difícil chegar até nós. Para a gente, ainda também é difícil alcançar vocês. Então, estamos utilizando várias ferramentas e metodologias para isso, para ter uma ampliação dessa participação social. Uma delas, que eu sei que também a Mara está utilizando, né, nessa construção do Plano Clima, é a antiga plataforma Participa Mais Brasil, agora denominada Brasil Participativo. Né? Então, é um dos meios, né, que estamos usando enquanto governo para ampliar a participação, porque essa participação ela também foi cortada no passado, né? Não tão distante. Então, estamos construindo isso novamente. Essa é uma das formas de participação. Lá no portal do plano, nós temos o e-mail do plano e outros documentos e informações que também sejam úteis para essa ampliação dessa participação e desse entendimento, né, da sociedade. É isso que eu tenho também para contribuir. Obrigada. Muito obrigada, Karine. A gente se encontra dia 28, foi confirmada a reunião. Bom, vamos lá. Por favor, Rovana. Bom, eu queria responder a questão sobre a mitigação, especificamente no plano de ação climática. Ela tem um grande foco até porque dos 3 eixos, 2 permeiam especificamente as ações vinculadas à mitigação de gás de efeito estufa na cidade. Então, sim, eu acabei aqui também na palestra falando mais sobre as questões de adaptação, até em virtude da ligação com o tema, mas a mitigação tem um papel super importante, porque sem a mitigação a gente vai chegar uma hora que não vai conseguir mais adaptar o território. Então, sim, ela tem um papel fundamental. Outro ponto que eu queria comentar é sobre a questão da academia. Para a elaboração do plano de ação climática, nós temos um contato frequente com a academia em diferentes eixos, inclusive durante todo o período da nossa crise climática, da enchente de maio. O IPH, que é o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, esteve conosco e com o prefeito em todos os momentos, com todas as suas metodologias, suas explicações técnicas para nos pautar e basear a nossa tomada de decisão. E no plano de ação climática, a academia tem participado, eles fazem parte do nosso GT expandido. E a mesma coisa que a Karine falou, às vezes a dificuldade é oposta, né? A gente não consegue chegar lá. E eles mesmos, às vezes, nos comentam que eles ficam tão assoberbados com as questões de aulas e provas que não conseguem nos dar o retorno que a gente gostaria de ter um apoio mais frequente. Mas a gente tem desenvolvido essa troca, tem funcionado super bem, mas também realmente gostaríamos da participação maior da academia nos nossos projetos. Muito obrigada, Rovana. Eu passo agora as considerações do Regis, do Ministério do Desenvolvimento Social. Obrigado. Eu acho que tem, né, vários já fui contemplados aqui, mas tem 2 pontos que eu queria comentar. Né? O primeiro é como da gente incluir e ampliar a participação da comunidade, né, na construção da política pública.
E eu acho que talvez tenha um passo que faz parte dessa participação, mas que é anterior aos processos formais, que é da gente também simplificar um pouco e popularizar esse debate, né? Enquanto ele for um debate muito aqui entre pares especialistas, digamos assim, a gente não vai conseguir incluir a comunidade, a população na construção dessa política. O Frei Beto, ele usa um exemplo que, depois que eu escutei ele falando, assim, eu sempre repito, né, que antes de qualquer... Quando a gente pensa a questão da desnutrição, né, numa comunidade mais vulnerável, antes de cobrar que aquela comunidade esteja lá na porta do prefeito, do governador, a comunidade tem que entender quais são essas causas, né? E aí precisa talvez do agente de saúde ali na visita domiciliar falar: olha, a senhora sabia que o seu menino ele tem tanta diarreia assim porque aqui falta saneamento básico? Porque aí fica uma coisa que ela consegue compreender a causa e o efeito. E a gente, enquanto ficar falando, né, de justiça climática, das questões do aquecimento global, das questões climáticas, a partir de uma leitura sem que as pessoas consigam, de fato, fazer uma correlação disso com o seu dia a dia, a gente perde na questão da participação e da construção dos planos de forma mais dialogada e coletiva. Então, a gente também precisa, né, trazer a educação popular, né, as formas de comunicação e modificar um pouco como que o governo, a academia, a sociedade civil organizada também se comunica, né, com a população e como que essa construção do conhecimento pode ser reverberada na participação popular, na construção dos planos, dos instrumentais, na construção da política pública num todo. Um outro ponto, né, que eu acho que é fundamental, né, da questão da pobreza, é claro que tem um impacto muito direto, né, assim, da questão das calamidades, de uma forma geral, dos deslocamentos forçados, com critério, com a questão da renda. Acho que, a grosso modo, todo mundo compreende que as pessoas que passam por uma calamidade pública e que pedem tudo, né, assim, óbvio que isso traz um impacto financeiro, traz um impacto social, traz todos os tipos de impactos. Mas é sobretudo de compreender também, assim, de que a gente está falando de territórios que os governos sabem, e aí que eu chamo a atenção do governo federal, estadual e municipal, que são os territórios mais vulneráveis, né? A gente faz uma discussão no Brasil hoje muito de política de habitação a partir de uma lógica de mercado. É um acordo entre a construção civil e o mercado financeiro. E enquanto a gente não mudar um pouco essas formas de ocupação de formas mais responsáveis, né, e como que a gente ocupa o espaço urbano, o afetamento das pessoas vai ser cada vez maior, né? A Ana Maria já está olhando para mim, eu acho que meu tempo já está acabando, mas eu acho que é um pouco nesse sentido, né? Assim, a gente tem que, de fato, entender que as questões climáticas, né, elas passam, obviamente, por um debate que é sobre o capital, né? Então, isso é fundamental. Nós estouramos o tempo, mas eu queria aqui agradecer enormemente aos nossos painelistas. Acho que a gente teve uma riqueza de informações, de apresentações de dados e contribuições para a construção de políticas públicas. Ainda teremos mais um outro painel antes da finalização desse nosso trabalho, e aí eu vou guardar aqui algumas das minhas considerações para esse processo, inclusive para tratar daquilo que eu acho que é essencial, a necessidade de territorializar e tratar com quem está no território esta agenda de adaptação que foi aqui levantada.